Olá, meus encantadores, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra gente continuar a nossa série Desvendando o Amigurumi. E hoje nós vamos para a parte prática, onde a gente vai aprender os pontos principais do amigurumi. Com esses pontos, você já consegue fazer um amigurumi lindo. E para ensinar esses pontos para vocês, eu trouxe aqui, olha que gracinha, esse ovinho de Páscoa. Ele é maravilhoso para aprender, porque ele tem todos os pontos básicos do amigurumi. Então vamos lá? Vem comigo! Então, para começar, nós vamos começar com o anel mágico. Esse é o ponto principal, o primeiro ponto de praticamente 90% dos amigurumis você vai precisar de um anel mágico. Então, vamos lá. Primeira posição, você vai segurar a linha dessa forma, em que a linha vai passar por esse nozinho do seu dedo e você vai segurar aqui. Para o anel mágico, eu preciso de 2 dedos. Fez um X, dei a volta no dedo, fiz um X. Segurei, tá vendo? Essa aqui, ó, essa ponta você vai segurar aqui, porque se você deixar solta, na hora que você for pôr aqui, ó, sai essa ponta. Então, aqui não pode ficar solto. Você segura com os outros dedos. E aqui também, para esse começo, você vai precisar aqui, ó, o dedinho vai segurar as duas pontas. E aqui eu vou colocar aqui, inserir aqui atrás. Eu gosto de fazer aqui atrás, porque tem um espaço entre um dedo e o outro. Para enfiar aqui, às vezes você não consegue. Então, eu ponho aqui atrás. Sai, formiga. Então, eu ponho aqui atrás e pesco a segunda linha lá atrás, ó. E aqui, pesquei, né? Virou. E formar um lacinho, tá vendo, ó? Fica aqui um lacinho. E aqui, agora, eu vou pescar essa linha lá de trás, que vai ser a linha do fio, ó. E pronto. Por que ele é anel mágico? Porque ele é um anel que corre, ó. Como ele corre assim, ele faz a mágica de formar um círculo depois. E esse aqui é o principal ponto que a gente vai ter no amigurumi. Então, se você não conseguir aprender esse, volta o vídeo e faz de novo. É um ponto, ele é mais chatinho, principalmente porque é o primeiro, até você conseguir a destreza de puxar a linha com o ganchinho da agulha, é mais difícil, mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Esse é o ponto mais importante, porque é o primeiro. E depois que você pega o lance do ganchinho da agulha, pronto, já tudo vai ficar melhor. Cada um tem o seu jeito de fazer o anel mágico, mas eu faço desse jeito, eu gosto bastante e espero que vocês consigam fazer. Qualquer coisa, me mandem aqui as dúvidas que tiverem. Carol, mostra de mais perto, mostra mais devagar, que eu gravo outro vídeo pra vocês, mas vamos lá. Então aqui sempre vai ser, a gente vai fazer ao redor desse anel mágico. No amigurumi, o ponto base é o ponto baixo, que a sigla é PB. Sempre que você vê uma receita escrito PB, é ponto baixo. Então, para começar, a gente vai dentro aqui do anel mágico, a gente vai colocar a agulha aqui dentro do anel mágico. Eu gosto de segurar aqui bem perto, porque aí fica mais fácil, porque se você segura muito longe, dança bastante. Então, eu gosto de deixar tudo bem firme, bem perto. E ó, aqui ó, a linha do novelo, essa aqui é a linha do novelo. Eu sempre seguro aqui atrás, para dar tensão no seu ponto. Se eu não segurar, ó, você vem aqui, o ponto fica solto, tá vendo? Você não, nem consegue segurar, olha só, tá vendo? Então, você tem que segurar e dar tensão. Isso que dá, uma das técnicas do amigurumi é isso, é você segurar essa tensão aqui. Tem gente que segura muito forte e o ponto fica bem apertadinho. Tem gente que segura, ou não segura, ou segura muito solto, o ponto fica mais solto. Principalmente quem faz tapete, o ponto é mais solto, né? Então, no amigurumi não pode deixar esse fio aqui atrás muito solto, é segurar o suficiente para que a linha, ó, tá vendo que a minha linha não cai? Se eu ficar, ela já vai, ó, aqui, ó, a agulha fica firme. Então, é o suficiente para eu conseguir correr a agulha aqui no meio. Então, vamos lá. Coloquei minha agulha aqui dentro do anel mágico, pesquei, ó, meu ganchinho lá, ó, pesquei, subi. Ó, agora eu tenho 2 alcinhas na minha agulha. Essas 2 alcinhas vão ser o ponto baixo, em que essa aqui de cima vai ser a alcinha, é a parte de cima, a cabeça do ponto, e essa segunda alcinha aqui é o corpo do ponto, que vai fazer aquele Vzinho. Ó, eu vou enroscar de novo aqui, ó, e puxar. Tá vendo? A primeira alcinha, a cabeça do ponto, e o Vzinho aqui é aquela segunda alcinha, que é a haste do ponto, tá vendo? Ou o pezinho do ponto, que a gente chama também.
E aqui a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos, então você pode treinar bastante aí. Vamos continuar aqui os outros 5 pontos para completar nosso anel mágico com 6 pontos. Ó, entrou, puxou, entrou de novo, puxou. Quando vocês forem fazer o pontinho, ó, entrou e eu vou puxar por debaixo. Tá vendo que a minha agulha tá embaixo da linha? Puxou e de novo por baixo. Puxou. Esse é o ponto baixo. 3, de novo, por debaixo, puxa, por debaixo, puxa. 4, 5 e 6. A posição das mãos vai muito de pessoa para pessoa, porque é o que você fica confortável. O que eu gosto de fazer é segurar a agulha que nem faca. Tem gente que segura igual colher, sabe? A gente brinca igual colher de pedreiro. Segura assim, né? E tem gente que segura assim, igual lápis, né? Igual caneta, igual faca. Então, vai do jeito que a sua mão sente confortável de segurar. Tem gente que gosta de segurar, manter a tensão com o dedinho lá em cima, assim, ó. Eu nem consigo muito, tá vendo? Mas é questão da mão, sabe? Questão de você testar e ver como a sua mão fica mais confortável para tecer os seus amigurumis. Então, aqui eu seguro a tensão aqui e aqui fica passando o meu fio. Aqui é bom da gente sempre contar, principalmente quem está começando, cada volta que você dá, você conta quantos pontos tem. E para isso a gente conta aqui a cabeça do ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para enxergar certinho essa cabecinha aqui. Então, agora que nós já fizemos os 6 pontos, eu vou fechar esse anel mágico. Eu vou fechar e vou deixar esse buraquinho aqui. Esse buraquinho aqui ajuda a não deixar tão apertado para a gente conseguir colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto. Se eu fechar tudo de uma vez, que depois a gente vai fazer isso, eu não consigo, ou eu até consigo, mas fica bem mais difícil de colocar a agulha nesse primeiro ponto. Então, para você colocar a agulha mais fácil, você deixa esse buraquinho aqui no meio. Aqui no amigurumi, a gente faz carreiras contínuas, hein? Quando a gente faz tapete ou esses trabalhos, algum outro trabalho, porque eu já fiz tapete, então normalmente era assim, você fazia uma carreira, faz um ponto baixíssimo aqui, sobe e começa a fazer outra carreira. Aqui não. Aqui no amigurumi nós vamos fazer carreiras em espiral, a gente vai fazer carreiras contínuas. Tanto que, para a gente saber aonde começa e onde termina uma carreira, o ideal é a gente usar alguma coisa. E aqui no amigurumi a gente usa esse marcadorzinho aqui. Esse marcador eu coloco aqui no último ponto da carreira e vou fazendo. Faço aqui os pontos da segunda carreira. Quando chegar aqui, eu falo, ah, não, esse aqui é o último ponto. Aí eu tiro, faço o último ponto e volto com o marcador aqui. Eu acho esse negócio de põe e tira um negócio muito trabalhoso, toda hora tem que ficar pondo e tirando, eu não gosto muito. Então, o que eu uso? Eu uso aqui, ó, um pedacinho de linha. Toda artesã tem um pedacinho de linha aqui, ó. Aqui eu tenho esse. Aqui no canto já tem, ó, tem uma linha um pouquinho maior aqui, às vezes eu tiro um pedacinho. Então, eu sempre tenho um pedaço de linha aqui na minha mesa. Eu vou usar esse verde aqui. Eu coloco esse pedacinho de linha entre o último ponto que eu já fiz e o próximo que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui a agulha de novo para vocês verem. Então, aqui, ó. E para fazer o próximo ponto, eu vou usar a cabecinha do primeiro ponto que a gente fez no anel mágico. Ó, para vocês verem, tá vendo? Ó, a cabecinha dele são essas duas linhas aqui. E eu vou colocar aqui dentro. Na primeira carreira, a gente foi colocando a agulha dentro do anel mágico. E aqui, como a gente já fez a primeira carreira, é na cabeça dos pontos. Puxou, laçou, puxou, fiz um ponto. E aqui eu já sei, quando a linha estiver aqui, a direita é o último ponto da carreira anterior e a esquerda é o primeiro ponto da carreira que eu estou. Então, isso já vai me ajudar bastante. Essa linha não me incomoda, eu não preciso ficar pondo e tirando com tanta frequência. Então, tá aí uma dica para vocês de artesã para artesã. Então, na segunda carreira, como tá lá na nossa receita, você vai fazer 2 pontos e um aumento. Olha só, um aumento. Agora apareceu um ponto novo, esse aumento. Quando eu falo 2 pontos e um aumento, são 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer os 2 pontos, eu já fiz um, ó, vou fazer o segundo ponto baixo.
na cabeça do próximo ponto. Cuidado para você não colocar de novo no mesmo ponto que você já colocou, porque aí seria o tal do aumento. Então, essa era a minha maior dificuldade. Quando eu comecei amigurumi, eu não conseguia enxergar a cabeça desse ponto, se eu já tinha feito, se eu já não tinha feito, eu ficava olhando. Mas então, vamos prestar atenção aonde está, ó, o pezinho do amigurumi tá aqui, o pezinho do ponto tá aqui, então ele já tá aqui dentro dessa argolinha, então eu tenho que passar para a próxima. Já fiz um ponto, coloco aqui no segundo ponto. E um aumento. O aumento nada mais é que o quê? Como eu já falei, 2 pontos dentro de uma cabecinha só. Que aí você vai fazer aumentar essa região para o amigurumi crescer. Então, aqui nessa próxima cabeça, vão ser 2 pontos baixos juntos. Isso é um aumento em ponto baixo. 1, 2. Fiz o meu aumento. E na receita, tá sempre escrito assim, 2 pontos e um aumento, e quantas vezes a gente vai fazer essa sequência de 2 pontos e um aumento? Nesse caso, na nossa receita, são 2 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, eu já fiz uma vez, então vamos de novo. Um ponto na próxima cabecinha. 2 pontos. E mais um aumento. Olha lá, ó, chegamos à nossa linha. 1. Opa, que aqui soltou, ó. Quando solta, você volta, que isso pode acontecer. E engancha de novo. Vamos fazer o nosso aumento. 1 ponto, 2 pontos na mesma cabecinha. Quando eu finalizo a segunda carreira, eu já consigo puxar o anel mágico inteiro. Então, vamos tirar esse buraquinho daqui. Ó, o meu fio de anel mágico tá aqui. Tá vendo? Lá de dentro eu venho e puxo bem forte. Cuidado pra não puxar tão forte pra não arrebentar. Mas tá vendo que o buraquinho fechou? Ficou bem fechadinho. E a gente empurra aqui, ó. Vamos sempre ajeitando. E aqui nós vamos para a próxima carreira. Eu posso pegar essa linha aqui e passar para cima também, ou eu deixo ela aqui e vou enxergando os pontos. Esse, como é do anel mágico, é mais difícil de ver. Então, como eu já tenho um pouquinho de experiência, eu nem ponho um anel mágico. O anel mágico eu faço sem marcador e depois eu ponho a partir da segunda carreira, ou então até mais pra frente. Mas isso vai da nossa experiência, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai conseguindo ter essas noções sem o marcador. Mas enquanto é iniciante, é bom sempre ter ele bem marcadinho, bem certinho aonde está. E na terceira carreira, a gente vai fazer 1 ponto e um aumento, de novo. Então, antes era 2 pontos e um aumento, e agora a gente vai fazer 1 ponto e um aumento por 4 vezes. Então, vamos lá. A cabecinha do ponto tá aqui, né? Vou colocar aqui. O meu ponto, ele é mais apertadinho. Cada um tem uma tensão de ponto, né? Mas o meu é bem apertadinho. Tem hora que fica até difícil de pôr a agulha. Um aumento. Então, vou colocar aqui, ó. 1 e 2. 2 pontos dentro de um só. Fiz o meu primeiro 1 ponto e um aumento. Agora, vamos pro segundo. 1 e um aumento. Fiz 2 vezes. 1 e um aumento. Fiz 3 vezes. E 1 e um aumento. Fiz 4 vezes. Ó, cheguei de novo aonde? Na minha linha. Tá vendo? Eu tô marcando que esse aqui é o primeiro ponto da outra carreira. Ó, ele vai dobrando. A gente vai ajeitando, que agora ele vai indo pra baixo pra fazer essa partezinha de cima, a cabecinha do ovo. Prontinho. Fiz a nossa terceira carreira e terminei ela com 12 pontos, que tá lá entre parênteses. O tanto de ponto que vai terminar a carreira 3. Vamos contar pra ver se tem 12 mesmo, se tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certinho. Eu gosto de contar sempre do último ponto que eu fiz e vou rodando até chegar aqui. Porque às vezes a gente não consegue enxergar qual é o último ponto daqui, ou o primeiro ponto da carreira. Aqui é mais fácil, não tem como você errar aonde está a primeira argolinha, né? Porque é essa daqui. Aqui às vezes confunde, então eu gosto sempre de fazer assim. Pra mim é mais fácil, então mais uma dica.
Então, vamos continuar a nossa carreira de número 4, em que eu vou fazer 2 pontos e um aumento por 4 vezes novamente. E agora vão ser os 2 pontos e um aumento, totalizando 16 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, aumento. Que são 2 pontos juntos, na mesma cabecinha. Fiz uma vez. 1, 2, um aumento. As pessoas gostam de fazer, para não se confundir, esse aumento, ó, vou fazer aqui, eu já fiz 2 vezes. 1 ponto, 2 pontos. E agora eu vou fazer o aumento. Gostam de fazer, para não se confundir, faz lá ao no primeiro ponto e mento no segundo ponto. É uma das técnicas. Eu gosto de contar, eu sou muito fã da matemática. Então, eu gosto sempre de contar. 1, 2, e sempre no aumento eu faço 1, 2. Ou então, eu faço a multiplicação. Como eu disse, eu gosto muito de matemática. Então, eu vejo quantos pontos precisam para chegar até o final. Eu vou mostrar para vocês qual é a minha técnica nessa próxima carreira. A carreira de número 5 são 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento por 4 vezes. Então, 3 pontos e mais um aumento. Então, são 5 pontos em cada um. São 5 pontos que a receita está falando. E eu vou fazer esses 5 pontos por 4 vezes. Então, 5 vezes 4 dá 20. Então, eu vou contando de 5 em 5 até dar 20. Cabeça de doida, né? Então, é assim mesmo. Cada um tem sua técnica e essa foi a que eu gosto de fazer. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, então, são 3 pontos e um aumento. 3, 2. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20, viu? Eu já contei, já sei que tem 20 pontos e já sei que se eu fiz as 4 aumentos, porque eu fui contando e fui duplicando os aumentos, mas você pode vir contando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, essas receitas, quando tem os aumentos, eles sempre acabam o aumento aqui no último ponto. Então, eu já sei que o ponto tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui é a minha carreira de últimos pontos. Eu marquei aqui e é só você vir acompanhando. Tá vendo que aqui, ó, os Vzinhos estão um em cima do outro? E aqui sempre vai ser o último ponto. Por isso que eu gosto da linha, você não precisa ficar jogando toda hora pra lá. Se você tiver dificuldade de enxergar no começo, você pode ir trocando a linha de lugar. Mas nem é tão necessário assim. Você pode pegar aqui essa ponta e jogar pra cá, depois você só puxa tudo, tá bom? Eu vou até fazer isso agora, ó. Vou colocar essa ponta que estava solta, eu coloco pra cá e já marco aqui. E agora, a próxima carreira são carreiras de ponto sobre ponto, que são carreiras para dar comprimento ao nosso ovo. E nessa carreira, eu vou ensinar uma técnica para vocês, que é a técnica de troca de cor invisível, em que a gente vai fazer essas listras no ovinho. Então, para isso, eu vou precisar de uma outra cor. Eu vou pegar aqui uma cor para mostrar para vocês. Eu vou fazer as listras brancas. Então, para isso, eu preciso desmanchar só uma parte, tá vendo? Ó, aquelas duas... Põe de novo a agulha, ó. Tá vendo quando a gente faz aquele... Vou desmanchar o ponto todo e mostro desde o início. Eu ia fazer meu aumento aqui, o meu último ponto é um aumento. Então, eu peguei aqui, lacei e fiquei com 2 alcinhas na agulha. Ao invés de eu pegar e laçar a linha verde, eu vou laçar a linha da troca de cor, que vai ser a linha branca. Seguro ela aqui, lacei. Ó, tá vendo? Fiz o meu ponto anterior e fechei com a cor da próxima. Eu pego esse pedacinho da linha e o pedaço da linha verde, amarro. Essa linha aqui vai ficar lá pra dentro, então ninguém vai ver. Amigurumi é ótimo. Essa linha aqui,
Se eu não fosse usar mais ela, eu poderia cortar, mas como eu ainda vou usar ela de novo para a próxima carreira, eu vou deixar ela aqui bem quietinha. Vou colocar aqui meu marcador, que a gente combinou, né? E no próximo aqui, eu já faço com a linha branca, é ponto sobre ponto, então vou fazer 20 pontos por 4 carreiras. Nesse caso, como eu vou fazer listra, eu vou fazer uma carreira branca, uma verde, uma branca, uma verde. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa agilidade que agora eu já tenho, você que é iniciante, às vezes pode falar, nossa, mas eu não consigo deslizar essa agulha com essa rapidez. Mas isso é treino, não tem jeito. É quanto mais você faz, mais a sua mão vai no automático. Tem hora que eu faço até algumas vezes sem olhar. Porque a gente tá tão acostumado a onde põe a agulha, como vira, como, né? Então, a mão já vai no automático. Mas fiquem tranquilas, quanto mais você fizer, mais você vai conseguir aprender. Tá quase acabando essa carreira. A gente vai fazer a última. Olha só, prestem bastante atenção nesse último ponto. Sempre o último ponto, antes de fazer a troca de cor, é onde a gente vai fazer aquele ponto, começando com uma cor que você já usa e finalizando, ó, tá vendo aquele fio que eu não puxei, que eu não cortei? Eu vou usar ele de novo. Eu venho e pesco ele aqui, ó. Pronto, agora eu vou começar a próxima com o fio verde. Agora eu tô segurando o fio verde aqui. E eu vou fazer até o final mais uma carreira. Eu vou fazer essa carreira e volto com vocês pra gente trocar de cor de novo, que eu vou fazer 2 listras pra vocês treinarem bem essa troca de cor. Eu vou terminar e já volto. Pronto, eu já fiz aqui os 19 pontos e eu vou fazer o 20º aqui. Coloquei na cabecinha do último ponto, puxei o fio verde. Agora eu vou puxar o fio branco, que eu vou fazer outra lista branca, assim como no... Olha só como fica aqui atrás, ó. Não tem problema nenhum. Fica bem direitinho. E depois o que ficar, a gente vai só jogar aqui pra dentro, porque vai enchimento aqui dentro. Não vai precisar... esse aqui de dentro não vai usar pra nada, ninguém vai enxergar, né? Então, as linhas ficam todas guardadinhas, escondidinhas aqui dentro. E agora a gente começa a última carreira de branco. Eu vou finalizar aqui a carreira e volto com vocês de novo, lá no último ponto, pra gente trocar a última vez pro fio verde. Pronto, eu cheguei aqui nos 19 pontos. Vou fazer o nosso último ponto, o 20º ponto, e vamos trocar pela última vez a cor. Coloco aqui, puxo o branco, pego o verde e finalizo com o verde. Se precisar, você vê que o ponto ficou muito largo, você puxa um pouquinho aqui. O branco a gente não vai mais trocar de cor, então você corta ele, deixa um pedacinho. Para que serve esse pedacinho aqui? A gente vai arrematar ele aqui dentro. Você amarra ele no verde. Se a gente tivesse feito só uma troca de cor, quando terminasse essa primeira linha, eu já ia fazer isso, já ia cortar o fio branco, amarrar no verde e pronto. Mas como eu fiz 2 trocas de cor, eu não preciso ficar cortando e amarrando toda hora. É um trabalho a menos, a gente só amarra quando a gente não vai usar mais. Então, voltamos aqui para a nossa carreira em verde, a 9ª carreira. A nossa última carreira de ponto sobre ponto, com 20 pontos de novo. Eu vou terminar ela aqui e volto para a gente fazer as diminuições para finalizar o nosso ovinho. Pronto, finalizei aqui os meus 20 pontos, a última carreira de ponto sobre ponto. Essa linha aqui ficou muito grande, estava me incomodando. Ou eu jogo tudo lá pra dentro, ou eu corto e depois jogo o final. Eu gosto de deixar tudo aqui dentro, que a linha também é enchimento, né? Como a gente vai, às vezes a gente joga fora esse pedaço de linha, então a gente aproveita ele aqui pra encher o ovinho. Então, só guardei ele lá dentro, aperta ele aqui, pronto. E agora nós vamos começar a nossa carreira de diminuição. Vamos aprender um ponto novo. A gente aumenta e diminui aqui para fechar. Então, essa aqui vai ser a carreira de 2 pontos e uma diminuição. Vamos lá? 2 pontos você já sabe. 1 ponto, 2 pontos. A diminuição, existem 2 tipos de diminuição.
Tem uma diminuição, que aqui a gente não costuma fazer muito porque ela não fica tão perfeita, mas eu vou mostrar pra vocês. Você põe aqui, como se fosse fazer um ponto baixo. Ficou com 2. Aí você vai no próximo, sem finalizar aqui, você vai no próximo e pega de novo lá, ó, tá vendo? E fecha tudo junto, tá vendo que de 2 virou 1? Essa é uma das diminuições, mas tá vendo que o ponto fica muito grande? Essa diminuição é muito difícil de eu fazer, só em casos bem específicos, assim, que não tem como fazer assim outro tipo de diminuição. Mas a mais comum é a invisível, em que você vai pegar as alcinhas da frente. A cabeça do ponto tem duas alcinhas, a alcinha da frente e a alcinha de trás, que são essas de dentro. A gente vai pegar as duas alcinhas da frente, a gente não vai pôr mais aqui, a gente vai colocar aqui, tá vendo? Só na alcinha da frente. Então, vamos lá, vou mostrar na prática. Esse é o ponto, ó, alcinha da frente, viro aqui, pego a outra alcinha da frente. Engancho, puxa, aí é um ponto baixo normal. E pronto, ó, tá vendo? De 2 virou 1. Ele ficou de um tamanho normal, em vez daquele ponto grandão da outra diminuição. Tá bom? Então, vamos de novo. A gente vai fazer esse 2 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Já fizemos um ponto, 2 pontos e uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, pescou lá atrás para fazer o ponto baixo, pescou de novo. Duas repetições. Agora a gente já fez 2 repetições, nós vamos fazer por 5 vezes. Então, faltam mais 3. 2 pontos baixos, uma alcinha, 2 alcinhas, diminuição. 1 ponto, 2 pontos, alcinha da frente, puxou, de novo, mais uma diminuição. A última repetição, 1, 2, alcinha da frente, puxou, a nossa última diminuição. Nessa carreira a gente fez 2 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Então, a gente diminuiu 5 pontos. A gente tinha 20, então a gente ficou com quantos? Com 15. Vamos ver se tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certinho. Para quem está iniciando, eu indico sempre você contar com bastante frequência. Não precisa contar em toda a carreira, mas conte com bastante frequência. Porque quem está iniciando, às vezes é comum você pular um ponto, você fazer um ponto a mais. Isso deixa seu amigurumi torto, a sua receita não dá certo. Então, conte sempre, tenha certeza de que você está com a quantidade de pontos correta. Então agora, a próxima carreira eu vou dar uma pausa, porque a gente vai colocar o quê? Enchimento. Eu gosto de colocar enchimento até um tamanho que meu dedo entre. Que menos do que isso, depois eu consigo só a tesoura, a ponta da agulha. Então, a gente vai colocar enchimento. Vamos começar. Não vamos colocar até em cima ainda, mas vamos começar. Para você colocar enchimento, esse aqui é enchimento de fibra acrílica. E eu coloco com pedaços pequenos, principalmente quando tem assim, ó, esses biquinhos. Então, para o enchimento ficar bem acomodadinho, ó, põe lá dentro aos poucos. Se eu colocar uma bola enorme, ele pode ficar deformado, porque tem espaço que vai ficar preenchido e espaço que não. Isso acontece principalmente quando são os amigurumis grandes. Quando assim, ó, a cabeça é muito grande, se você colocar aquela bola enorme, ficam buracos que você não consegue alcançar depois com o dedo, se for muito grande. Se for pequeno, você consegue ajeitar para os lados e não ficam buracos. Agora eu terminei de encher, mas eu não enchi tudo, para que quando eu for pegar aqui a linha, eu não pegue o enchimento também. Quando eu for segurar, eu vou empurrar lá para dentro, para não ficar pegando o fiapo do enchimento, tá bom? Para ele não ficar saindo. Então, vamos para a próxima carreira, para a 11ª carreira, estamos terminando. A gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Vamos lá? A gente já aprendeu, quando fala um ponto, é um ponto baixo. Na receita vai estar bem certinho para vocês, um PB. Um PB, uma diminuição. Então, é alcinha da frente, puxou, puxou. Ó, tá vendo que o enchimento, ele começa a sair? Por isso que não dá pra encher tanto assim, mas tem que ir enchendo aos pouquinhos. Um ponto, uma diminuição. Senão depois também fica ruim de você colocar o enchimento. Então tem que ser aquele meio a meio, né? Um ponto e uma diminuição, já fizemos 3 vezes, vamos fazer de novo por 5 vezes.
um ponto e uma diminuição 4 vezes, um ponto. Ó, o finalzinho vai ficar difícil a gente colocar o dedo lá dentro para segurar, então já segura assim por fora, ó. E uma diminuição, foi a última. Eu já terminei a nossa 11ª carreira. Vamos para a última. A última carreira são 5 diminuições. Aqui vai ser uma diminuição seguida da outra. Então, vamos lá. Peguei a alcinha de fora. Aqui ainda falta um fio. Laçou, puxou, laçou, puxou. Mais uma. 2. Eu vou fazer mais uma diminuição, vai ser a terceira. E eu vou parar para encher. Porque quando eu finalizar as diminuições, vai ficar o buraco muito pequenininho e eu não vou conseguir encher direito, ó, como já tá pequeno. Agora eu vou colocando de novo aos poucos, lembra? Pra gente não... Vamos colocando aos poucos, para que não fique aqueles buracos e o enchimento não fique ruim. Esse é o segredo do enchimento, colocando aos poucos e pequenos, né? Pequenas bolinhas e acomodando onde precisa. Ó, a tesoura ajuda, ó, já vai direcionando o enchimento. Quando eu aperto, ó, tá vendo que ainda tá vazio aqui a pontinha? Então vamos colocar mais. A experiência vai te ajudar a ver se tá muito ou se tá pouco. Por quê? Pouco enchimento, ele fica murcho, fica feio, fica parecendo aquele amigurumi velho, né? Que saiu todo o enchimento. E ele muito cheio, os pontos estouram, eles ficam buraquinhos entre um ponto e outro. Então tem que ser enchimento na medida, para que você possa fazer aquele amigurumi bonito, né? Que todo mundo gosta. Então, ó, tá quase acabando. Eu tô sentindo que tá, quando fica um pouco mais difícil de você encher, porque os buraquinhos estão terminando, os espaços vazios estão terminando, ó. Falta um pouquinho aqui, mas eu vou deixar para encher assim que eu finalizar. Eu ainda tenho que fazer mais 2 diminuições, então vamos lá. Aqui é a nossa 4ª diminuição, peguei as alcinhas da frente, puxei e de novo. Alcinhas da frente e puxei. Prontinho, eu já posso cortar. Ó, eu finalizei, eu vou cortar um pouquinho menos, deixa eu ver aqui, uns 4 dedos, tá vendo? E vou cortar. Que aqui já vai ser a minha finalização. Eu posso puxar, eu já terminei todas as 5 dimensões, pronto. Aqui o nosso marcador também pode ir embora. Tirei, viu? Ó, não fica nada, não fica nenhuma marcação e ele te ajuda bastante. Ó, tá quase. Aí aqui eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. É bom sempre ter alguma coisa fina, um pedaço de arame, uma tesoura com ponta fina. Ó, aqui a ponta é bem fininha. Existe também uma ferramenta que é o socador de enchimento. Mas pra gente que... A gente pode criar alternativas, né? A gente que às vezes não tem como comprar. Esse nem eu tenho, porque por enquanto eu não achei necessário. A minha tesourinha já me ajuda bastante. Essa tesoura fina, maravilhosa. Ó, aqui tá vendo? Ó, já não tem mais aquele espaço vazio. E pronto. Agora, aqui ó, não sei se vocês conseguem ver, o enchimento tá pra fora, ó. Então, vamos socar esses fiapinhos aqui, para não ficar saindo. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Eu vou fazer o anel mágico invertido, porque aqui temos um anel mágico. E para fechar, a gente também vai fechar com o anel mágico, mas ele é invertido, porque ele vai... Aqui a gente faz o anel e os pontos. Aqui já tem os pontos, agora a gente vai fazer o anel. Então, aqui, se a gente contar, tem 5 pontos, olha. 1, 2... 3, 4, 5. Então, eu vou pegar a agulha e passar só nas alcinhas de fora desses 5 pontos, começando aqui pelo próximo ponto, ó. Ele já até vem virando pra dentro, você consegue ver mais as alcinhas de fora mesmo. Ó, eu venho aqui de fora pra dentro, passei 1, dou uma puxadinha, 2,
Assim de fora. 3. Assim de fora. 4. E aqui é o último, que foi onde a gente estava com a linha, que a gente fez o fechamento. 5. Puxei, ó, como é que fica bem fechadinho. E aqui, para arrematar, eu vou pegar aqui uma perninha que tiver aqui, vou dar uma laçada, que esse é um nó que a gente faz, né? E puxar. Vem puxando e deixa o nó bem rentezinho. Pronto, fechamos o nosso anel mágico invertido. Agora você vai colocar aqui no meio do anel mágico e vai sair em qualquer pontinho aqui. Eu gosto de sair na parte de trás, porque se puxar algum enchimento, alguma coisa, é mais tranquilo de não ficar aparecendo tanto. Mas também dá pra gente colocar pra dentro, ó, tá vendo? O nozinho puxa pro nozinho ir lá pra dentro, ó. Ficou bem parecido com o anel mágico daqui. Aqui ele fica mais fechadinho, mas olha só como ele fica também bem fechadinho. E pronto, a gente já pode cortar. Aperta aqui, ó, pra entrar a linha. Pronto, tá pronto o nosso ovinho de Páscoa e vocês já aprenderam os principais pontos do amigurumi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do seu primeiro amigurumi. E se tiverem alguma dúvida, pode escrever no comentário. E quem fizer esse ovinho, quem aprender os pontos, né, pode me marcar lá no Instagram. É só me seguir, @encanto.amigurumi lá no Instagram e me marcar. Espero que tenham gostado e até a próxima para mais dicas. Tchau, tchau!